Olá, terceiro ano, beleza? Só para passar um recado para vocês. Fechamos o terceiro bimestre na aula 27, beleza? Então a gente estudou da aula 18 à aula 27 e agora dilatação de tempo. É uma aula bem complexa que eu vou trazer em algumas partes. Essa é uma parte 1, depois a gente vê melhor, beleza? Não sei se vai ser na outra aula, talvez mais para frente, mas já vou apresentar para vocês. Tem cálculo, é super complicado, mas é meio que padronizado, tá? É aquela parte difícil que eu falei para vocês que iriam ter no quarto bimestre. Então, vamos lá. Antes das propostas feitas por Albert Einstein sobre o movimento com velocidade próxima da luz, o tempo era tratado como algo absoluto, ou seja, a passagem do tempo deveria ocorrer da mesma forma em que todos os lugares e para todos os possíveis observadores. A teoria da relatividade proposta por Einstein lá em 1900 e alguma coisa, no século XX, começo do século XX, mostrou que o tempo é relativo e mantém uma relação de interdependência com o espaço. De acordo com essa teoria, dois observadores que possuem um movimento relativo entre si marcam intervalos de tempo diferentes, ou seja, a ocorrência dos dois fenômenos sucessivos. Em tese, a relatividade propõe a dilatação do tempo. Os intervalos de tempo marcados por um observador em repouso são sempre maiores que os intervalos de tempo marcados por um observador em movimento com velocidade próxima da luz. Qual é a evidência? A existência das partículas subatômicas muon evidenciam a veracidade da dilatação do tempo. Os muons são partículas que se formam a partir do contato dos raios cósmicos vindos do Sol com a atmosfera da Terra. O tempo de vida médio dessas partículas, antes que sofram decaimento e transformassem em elementos, é de apenas 2,2 milimicrosegundos. Isso é muito, mas muito rápido. 1 milissegundo, 1 microsegundo e 1 milhão de vezes menor que 1 segundo. Então, é 1 milhão de vezes menor que um segundo 2 vezes. O decaimento dos números obedece à seguinte lei estatística. E aí essa é a nossa lei, tá? N, que é o número de muons que sofreram decaimento em função do tempo, tá? NO, que é esse cara aqui, que é a quantidade inicial da partícula, T, que é o tempo, tá? Tzão é o tempo, desculpa. E Tzinho é a vida média dos muons. Aqui eu tenho ele negativo e aqui eu tenho ele positivo. Por intermédio da mecânica clássica, consideram-se que a ideia da velocidade média e a equação acima podemos definir a quantidade dessas partículas detectadas do solo. Sabendo que as partículas propagam-se com uma velocidade que corresponde a 90% da velocidade da luz e considerando uma distância de 15 km da camada atmosférica, o tempo de descida dos muons seria de aproximadamente 50 microsegundos, tá? E a quantidade de muons que chega ao solo antes de sofrer decaimento seria de aproximadamente 130 para cada 1 trilhão de partículas inicialmente formadas. Olha a velocidade disso. Experiências realizadas com a detecção de muons constatam que a quantidade de partículas que chegam ao solo é de aproximadamente 4 trilhões e 800 bilhões. Como essas partículas possuem uma velocidade próxima da luz, o tempo de descida para o referencial dos muons é inferior ao tempo determinado por um observador fixo no solo. Se um tempo de descida relativo ao referencial dos muons for utilizado, a previsão teórica da quantidade de partículas que atinge o solo será exatamente igual à quantidade detectada experimentalmente. E aí eu tenho a equação da dilatação do tempo, que é isso que a gente vai calcular. A equação a seguir determina a relação entre os intervalos do tempo marcado por um observador em repouso e um outro em movimento, tá? Então vamos lá, muita calma nessa hora. Os elementos são: eu tenho um ΔT0, que é o intervalo de tempo marcado pelo observador, o cara que está parado. Eu tenho um ΔT, tá? Que é o intervalo de tempo marcado pelo cara que está em movimento, pelo observador em movimento. Aí beleza, aí aqui é mole. Velocidade da luz, velocidade do corpo em movimento dividido pela velocidade da luz. A velocidade da luz ele te dá, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Beleza? Só isso.
Aí você vai substituir e vai calcular, tá bom? Por meio dessa equação, pode-se perceber que o intervalo de tempo marcado pelo observador parado é sempre superior, lógico, né, àquele marcado pelo observador em movimento. Então, só para a gente repetir aqui, equação maravilhosa de dilatação do tempo, algo magnífico, é o que? Delta T0, que é o observador que está parado, tá? O intervalo de tempo do observador que está parado. Delta T, que é o intervalo de tempo do observador que está em movimento, né? V, que é a velocidade do corpo em movimento, e o Czinho a gente sabe já que é a velocidade da luz. E a gente sabe que a velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava metros quadrados. Czinho é a velocidade da luz, né, gente? É igual a mc ao quadrado, não é isso? Então, Czinho é a velocidade da luz, beleza? E por meio dessa equação aqui, a gente pode perceber que o intervalo de tempo marcado pelo observador parado vai ser sempre superior ao observador em movimento. É lógico, né? Beleza? Tranquilo, né? Então vamos ao exemplo. Imagine que alguém viaje de foguete para uma estrela, beleza? Que esteja a 40 anos-luz da Terra. Se a velocidade desse foguete for de 240 mil km por segundo, essa viagem para os que estão na Terra deverá durar cerca de 50 anos de ida e 50 anos de volta, ou seja, não vai dar, né? De acordo com a teoria da relatividade, o voo sofrerá uma redução de 40%. Então vamos calcular como vai ser isso aqui. Então vamos lá. Teremos, portanto, né, aí lá delta T, que é o observador, igual ao observador parado, igual ao observador em movimento, né? Igual a raiz menos velocidade ao quadrado sobre t ao quadrado. Que é isso aqui, tá? Nada mais é do que isso aqui, tá, gente? Eu só separo. V ao quadrado sobre c ao quadrado é vc ao quadrado, entre parênteses, tá? Pelo amor de Deus. É a mesma forma. Beleza? Sendo ΔT o intervalo do observador que está movimentado, ΔT2. ΔT1 é o observador em repouso. V é a velocidade do corpo em movimento e C é a velocidade da luz. E aí o que a gente vai ter? 50 ΔT, esse cara aqui é o que a gente quer achar, tá? Esse cara é 50, certo? Esse cara é 240 e esse cara aqui é a velocidade da luz, que é de 300 mil. Beleza? E aí vai ficar essa formulazinha aqui, molezinha. E aí você vai dividir 24 por 240 mil por 300 mil. Você vai dividir isso aqui, vai dar 0,6. E aí você vai levar 0,6 ao quadrado, vai dar 0,36. 1 menos 0,36 dá 0 menos 36. Vamos fazer isso na calculadora? Vamos calcular isso na calculadora aqui. Vamos lá, calma aí, pra gente fazer rápido. Então vamos lá. 200 e... aqui eu sei que vai dar 0,6, mas vamos lá. Dividido por 300 mil, 0,8, desculpa. 0,8 ao quadrado vezes 0,8 dá 64. 0,64, certo? 0,64. Então é 1 menos 0,64. Então vai ser 1 menos 0,64. Raiz de 0,36. Quanto é que é a raiz de 0,36, gente? Vou fazer aqui, mas a gente sabe que é 0,6. Beleza? Então, 50 vezes 0,6 dá 30. Beleza?
Então, ó, só para recapitular, o primeiro que você faz, que está entre parênteses, divide 240 milhões por 300 mil, dá 0,8, beleza? 0,8 ao quadrado, 0,64. 1 menos 0,64 dá 0 menos 64 dá 0,36. A raiz de 0,36 dá 0,6. E aí você vai ter 50 vezes 0,6, que dá 30. Beleza? Então, assim o tempo gasto pelo viajante será de 30 anos. Esse tempo poderá ser menor se a velocidade do foguete aumentar com relação à velocidade da luz. Porém, não importa o tempo gasto na nave, pois na Terra o valor permanecerá o mesmo. Quem viu o filme Interestelar sabe como é que funciona. De modo que é possível incluir todas a velocidade menor e o tempo gasto. Beleza, galera? Isso é só um apelativo, a gente vai ver muito mais sobre isso. Um abraço, valeu, fui.